completar a revisão do terceiro ano, acredito que seja valioso a gente fazer uma percepção sobre o parnasianismo. Por que o parnasianismo, professor? O parnasianismo é um movimento literário que, por ter se filiado muito mais a uma questão estética do que a uma questão temática, acabou sendo alvo muito violento dos modernistas da primeira geração. A primeira geração modernista é considerada a geração da destruição, a geração do desvairismo, a geração da loucura, a geração, em que a arte brasileira deveria entrar em voga. O parnasianismo é um movimento extremamente europeizado. Ao mesmo tempo que era europeizado, ele tinha como grande preocupação trazer à tona o conceito de arte pela arte, principalmente sob o aspecto do soneto. Então a gente tem um retorno do soneto que tinha entrado em desuso pelos românticos, que é a escola literária anterior ao parnasianismo, anterior ao realismo e ao naturalismo. Tá? E o parnasianismo como um movimento artístico, se tornou um movimento adepto da arte pela arte, pelo conceito da arte superior, inatingível, feito por poucos. É aí que esse espírito artístico acabou se tornando o grande alvo da literatura moderna, dos modernistas em si, em especial o Oswald de Andrade. O Oswald e o Mário de Andrade, os dois Andrades, que não eram irmãos, não eram primos, não eram nada, eram apenas grandes autores que comungavam de um mesmo sobrenome, moveram seus alvos, moveram seus canhões, moveram suas críticas aos modernistas, aos parnasianos. Em especial, tá? Em especial os autores que mais se filiavam a esse movimento, como Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. No entanto, a gente não pode falar, não pode falar somente deles dois, temos que falar de Olavo Bilac. Olavo Bilac, na mesma época do pré-modernismo, até foi alcunhado, foi elevado a príncipe dos poetas, o que atiçou ainda mais a sanha dos modernistas. Qual é a visão de mundo dos parnasianos? Está aqui escrito para vocês. A poesia romântica caracterizou-se em todas as suas gerações pelo exagero em idealizações da mulher, do amor e da nação, do pessimismo e dos recursos expressivos, adjetivos, subjetivos, reticências e exclamações. O lirismo dos poetas estava centrado nos sentimentos excessivos, marcados pela decepção e pelo sofrimento, na base de toda a poesia, o indivíduo. Isso é uma visão romântica. Os parnasianos não comungaram com esse valor. Como vimos, o parnasianismo organizou-se como uma reação a esse exagero dos românticos. Se os parnasianos se opuseram aos românticos, os modernistas se opuseram aos parnasianos. Mas isso não criou um elo com os românticos. Não fez um elo entre os modernistas e os românticos. Tá? Isso não criou uma tendência de aproximação. Ao contrário, o modernismo moveu as suas facas, as suas adagas a todo e qualquer movimento que tivesse um caráter europeu propriamente dito. Depois a gente vê que eles próprios recluem desse papel. Tá? Como vimos, o parnasianismo organizou-se com uma reação a esse exagero dos românticos. Para os novos poetas parnasianos, o eu lírico deveria ter sua presença reduzida, ou, se possível, anulada, algo que eles não conseguiram. Só João Cabral de Melo Neto que vai conseguir realmente anular a presença do eu lírico. Em vez de sentimentos individuais, procurou-se um lirismo mais universal, talvez até impessoal. Por essa lógica, a riqueza poética adviria da admiração do belo por uma percepção mais objetiva e racional. Por isso, uma das grandes marcas da poesia parnasiana é o retorno da mitologia grega, é o retorno à mitologia grega, é o retorno à mitologia clássica, aos deuses olímpicos, como elementos de supremacia intelectual e ideológica. O movimento parnasiano é um movimento classicista, é um movimento de resgate da cultura greco-romana, em especial no conceito de arte pela arte e do belo, do mito do belo. Não do mito do belo heróico, como a gente vê no gosto dos românticos, mas o mito do belo,
em sua essência. O mito do homem belo, o mito da mulher bela. A cultura greco-romana, lendo aqui para vocês, da qual surgiu a arte clássica, foi retomada pelos parnasianos, a harmonia nas formas, elegância, concisão e, acima de tudo, sobriedade. No que isso se traduz? Se traduz, para nós, leitores do parnasianismo, a expressão da obra de Olavo Bilac, de Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, na existência do soneto, do poema com 14 versos, escritos com rima rica e rima rara, com versos decassílabos e dodecassílabos, com o uso daquilo que a gente vai convencionar chamar de chave de ouro. Professor, o que é a chave de ouro? Chave de ouro é um fechamento enfático na poesia, principalmente na última estrofe, com o intuito de dar uma elevação ainda mais específica do caráter belo que esse poema vai ter. Então, parnasianismo, a meu ver, se torna um elemento primordial para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos, principalmente no que tange a avaliação gradual do modernismo na nossa história literária, na nossa história artística ao longo desse período que estamos estudando agora, que é o século XX. Então, bons estudos,